Olá, querido, a graça e a paz bendita do Senhor Jesus Cristo, que nosso Deus Salvador possa inundar a tua vida. Eu venho compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesses dias que nós temos visto muita luta, falta de compreensão das Escrituras Sagradas. Como é que você está? Como é que você tem se colocado diante do Senhor? Eu queria ler um versículo apenas do Salmo 27, versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Davi, ele escreve esse salmo, ele estava num momento de luta, de perseguição, durante todo o contexto do salmo você pode observar isso. Mas esse versículo 1, ele dá 3 afirmações importantes: que o Senhor é luz e salvação. A quem temer? O Senhor é fortaleza da vida, de quem ter receios? Das duas perguntas, ele afirma 3 pontos importantes de quem é o Senhor: luz, salvação e fortaleza. Para que serve a luz? A palavra diz em Isaías que o povo que andava em trevas viu grande luz. Um dia nós estávamos em trevas, e mortos em delitos e em pecados, segundo o príncipe da potestade do ar, está lá em Efésios, no capítulo 2. Andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Nós estávamos debaixo de uma condenação. Mas o Senhor trouxe a sua luz, enviando o seu Filho a este mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Observe essa palavra, deu. Deus deu o seu único, essa segunda palavra, único filho, um único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nosso Deus, Ele é a luz enviada em nossos corações. Então, queridos, só que não fica apenas na luz, mas Davi identifica que o Senhor também é salvação. O Senhor é o nosso Salvador. O nome Jesus, a quem um anjo Gabriel anuncia a Maria: olha, tu colocarás o nome do menino de Jesus, que é Salvador. O sentido do nome é Salvador. Então nós vivemos esperança com a luz, mas nós continuamos avançando, e aí o Senhor Jesus nos concede a sua salvação, trazendo perdão, remissão dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como diz João, e Ele fez a substituição. Propiciação é um termo grego que se usava para apaziguar a ira de um Deus irado. Deus estava irado, nós tínhamos um escrito de dívida, como diz a palavra, e essa ira, ela teve que ser descarregada. A ira de Deus, que deveria vir sobre mim, sobre ti, essa ira, Deus deposita, descarrega na pessoa de Jesus Cristo. E Ele faz a propiciação, a substituição. Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? Que o fariseu chega diante do seu Senhor Jesus ensinando, e bate e ora: Senhor, eu dou o dízimo, eu sou santo, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Deus, eu. Muitas vezes nós temos colocado o nosso eu em exposição. O eu, o meu ministério, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, é o nosso eu.
E ele ainda diz: eu não sou como este, não sou como este. Esse sentimento de se sentir melhor do que o outro, do que o irmão, tem se alastrado violentamente na igreja, tem tocado em muitos corações de líderes, de músicos cristãos, de ministérios grandes, de mídia, de televisão. Isto é um absurdo. Vocês que estão com a mídia, que estão com o microfone na mão, estão trazendo um mau testemunho da glória de Deus. Porque aquele publicano, ele batia no seu peito e dizia: miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, Senhor. Aquele publicano, ele faz uma palavra, ele usa uma palavra, sê propício a mim, que é a mesma palavra propiciação. Ele está pedindo a Jesus, ele está pedindo a Deus que enviasse para ele um sacrifício que pudesse trazer a substituição do seu pecado, para aplacar a ira que era sobre ele. Nós não podemos perder isso de vista, porque o Senhor já deu-nos, como diz em Romanos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a sua salvação. Mas nós não podemos ser levianos diante da grandeza da obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor não apenas é luz, o Senhor também não é apenas salvação, mas Ele é fortaleza. No Salmo 91, o versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Diz: o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, em quem confio. Até o versículo 2. Deus nos traz uma palavra muito interessante no Salmo 91. Esse salmo não é um salmo que é muito mal interpretado, colocado aberto para espantar mal olhado, para espantar os males. Não, queridos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e é mais cortante. Ela penetra, ela faz uma incisão, e ela divide, ela faz a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque no Salmo 27:1 ele fala, o Davi, que Deus é luz, salvação e fortaleza. E no Salmo 91 nós vemos que o que habita no esconderijo do Altíssimo. A pergunta que eu faço para você hoje, querido: esconderijo é algo fácil de se encontrar? É fácil encontrar um esconderijo? Não é fácil encontrar um esconderijo. O esconderijo só pode ser encontrado se aquele que fez aquela trilha, se aquele que fez aquele caminho anunciá-lo. Se não for assim, ninguém consegue encontrar o esconderijo. Então Deus, Ele anunciou o esconderijo quando Ele diz, Jesus fala, a sua palavra nos garante em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer que o mistério que outrora estava oculto, agora foi revelado: Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o esconderijo do Altíssimo que não havia se revelado. Em Colossenses, no capítulo 3, diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Observe isso: Cristo em Deus, esconderijo do Altíssimo, Cristo em Deus. O Senhor é luz, o Senhor é salvação, e o Senhor é fortaleza. A fortaleza
é Jesus, a salvação é Jesus e a luz é Jesus. Por isso que eu e você, nós não estamos firmados em alguma coisa ou em algum lugar. A nossa segurança é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A palavra diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho, o reino do Filho. Nós estamos no reino do Filho, escondidos com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E para que os holofotes? E para que queremos aparecer? E para que o meu nome precisa ser propagado? E para que o ministério? E para que o meu eu? Nós precisamos da cruz de Cristo operando em nós. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão, os músicos cristãos, pastores de mídia, vocês e nós, eu me incluo nisso, precisamos de arrependimento, precisamos pedir aquilo que Deus disse para a oração de Salomão, porque aquele texto é mal interpretado em 2 Crônicas 7:14, quando Deus fala ali, se o meu povo, porque Salomão vem fazendo uma oração, Salomão vem pedindo a Deus, vem consagrando o tempo a Deus, e vem pedindo para Deus operar e para Deus escutar a oração que se fizesse naquele lugar. Aí Deus diz: Salomão, tudo bem, mas se eu ferir o povo, se eu fizer trabalhar na vida do povo, secar, se não der fruto o seu trabalho, aí sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Deus que decide a forma que vai tratar com o povo. É Deus quem é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. É Ele que diz como vai tratar com a minha vida e com a tua vida. É por isso que nós precisamos nos arrepender nesses dias e pedir a Deus misericórdia da nossa vida, da nossa soberba, do nosso orgulho. O salmista disse: Senhor, da soberba livra o teu servo. Da soberba livra o teu servo. Da soberba é uma grande transgressão. A soberba, o orgulho é a grande transgressão. Sabe por quê, queridos? Porque a soberba é o pecado de Lúcifer. É o pecado satanizado, diabólico. É o pecado cujo pai é o diabo. E esta soberba tem permeado o coração de irmãos preciosos. Eu não estou aqui para condenar. Eu estou aqui para dizer em nome do Senhor. Deus me inquietou nesse momento. Eu estou sem Bíblia. Eu não quero me projetar. Eu estou com a palavra de Deus no meu coração para a nação brasileira. É tempo de arrependimento. É tempo de quebrantamento. É tempo da glória de Deus vir sobre esse país. Mas nós precisamos nos livrar da soberba, do pecado que tem tocado, maculado corações. Por causa de dinheiro, somas e somas de dinheiro. Por causa de milhões. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele não tinha nem uma capa de frio. Ele não tinha livros. Ele pede que levassem para ele uma capa, porque o inverno estava se aproximando. E nós queremos dizer que o Evangelho é carro novo, que o Evangelho é dinheiro. Não é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Das 7 igrejas do Apocalipse, 5 igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus disse: arrepende-te, 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 arrepende-te. Arrependimento não é uma mensagem para o incrédulo. Arrependimento é uma mensagem para quem crê em Jesus Cristo como suficiente Salvador.
Então, querido irmão, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza. Mas para o que habita, se você não está habitando, arrependa-se. Que o Senhor te abençoe essa mensagem espontânea, com a graça de Deus, nos levando a um quebrantamento generalizado, a um quebrantamento universal, um derramar do Espírito Santo sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Você que está vendo esse vídeo, você que é formador de opiniões, se arrependa, querido, diz o Senhor. Eu não quero falar nomes, vocês que estão na mídia, cantores, pastores, a gente tem falado heresia, fora do contexto bíblico. A palavra não tem sido o centro, fruto de liberalismo, fruto da mente, frutos da carne, frutos do diabo. É tempo de arrependimento. Porque eu quero encerrar um texto que me vem à mente, que o Senhor escreveu à igreja de Roma, carta aos Romanos. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para quem crê, severidade para quem se perde. Shalom Adonai Yeshua HaMashiach. Que Jesus nos ajude, que Jesus tenha misericórdia de todos nós.